Graças e paz a todos e a todas nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Nos coloquemos em pé para a leitura do texto segundo Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Esse é um texto que eu gosto muito quando se refere ao nascimento de Jesus Cristo, porque nele nós encontramos algumas características fundamentais para nós entendermos qual é o verdadeiro sentido do Natal. Isaías 9, dos versículos de 1 a 7, diz assim o texto da palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, ela não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. E tudo isso porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e também sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Texto de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Podeis assentar. Converse com Deus agora nesse instante, curve a sua fronte. Peça que Ele fale ao seu coração. Peça que Ele lhe mostre o seu querer e a sua vontade, para que a sua palavra seja efetiva na sua vida. Pai, fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, que todo o nosso ser estejam voltados para ouvir o Teu querer e a Tua vontade, entendermos qual o Teu propósito para as nossas vidas, e que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para a propagação do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que sempre me preocupou é a comemoração do Natal em dezembro. Eu fico a pensar, por que em dezembro? E eu fico a pensar também qual é o significado do Natal para as nossas vidas. E quando eu leio os textos da palavra de Deus que se referem ao nascimento do Messias, eu me questiono a respeito das nossas atitudes amorosas que acontecem somente no mês de dezembro. E aí eu fico a questionar, qual o significado do Natal para as nossas vidas? Que sentido tem o nascimento de Jesus para o nosso viver? Quando nós oramos a oração do Pai Nosso,
em determinado momento nós dizemos assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Será que quando nós pensamos em Natal, nós poderíamos dizer, no mesmo sentido, mudando a palavra, o Natal nosso de cada dia nos dê hoje? O significado do Natal, ele é muito mais profundo, ele é muito mais amplo do que apenas um dia no nosso calendário litúrgico. Nós precisamos entender que o anúncio do nascimento de Jesus, ele é o ponto inicial para o plano da salvação que Deus tomou para a humanidade. É por isso que nós devemos pregar sobre o Natal, falarmos sobre o Natal, independente de qualquer data específica. Infelizmente, o significado do Natal, ele foi corrompido pelo comércio, pelas tradições, que celebram tudo, menos a vinda de Jesus Cristo ao nosso mundo. Porque aquilo que nós fazemos em dezembro, nós não fazemos no restante do ano? Por que nós não comemoramos o Natal em janeiro, em fevereiro, em março? Por que nós não levamos presentes ou fazemos coletas e brinquedos para dar para as crianças em abril, em maio e junho? Por que não visitamos asilos e creches em agosto, setembro e outubro? Por que deixamos para fazer isso tudo quando dezembro se aproxima? Nós precisamos entender, amados, que Natal só tem sentido quando ele é vivido diariamente, da mesma forma como as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, da mesma forma como a sua fidelidade, ela é de geração em geração e se renova também a cada manhã. Nós precisamos entender que o Natal só terá sentido quando ele for vivido e gerado em nossos corações a cada manhã. Se nós nos limitarmos única e exclusivamente a um período específico, que a nossa cultura, que a nossa geração ou que outras gerações colocaram como data, nós estaremos e seremos o mais dos infelizes dos habitantes da terra. Natal, ele é muito mais amplo do que apenas um dia no ano. E eu fico a pensar que é por isso que nos escritos, tanto bíblicos como teológicos da época, não se fala a respeito da data que Jesus nasceu. Vocês já se imaginaram se na história bíblica não houvesse o fato do nascimento de Jesus Cristo? Vocês já pararam para pensar se Jesus Cristo não tivesse nascido, se Deus tivesse mudado de ideia e não tivesse enviado para nós aqui no mundo o seu Filho amado? Eu creio que nós seríamos infelizes. Ficaria faltando um ponto principal no plano da salvação. E se assim nós sentimos em nosso coração, eu creio então que se então nós deixarmos de falar sobre isso, se nós omitirmos algo que a Bíblia faz questão de relatar com detalhes, para nos mostrar o verdadeiro significado desse momento, para um único dia, é porque nós não entendemos qual é o sentido do presente que Deus nos deu. É muito importante. O Natal deve ser um tempo de família estar junto. O Natal é um momento, é um tempo de família estarem se reunindo. Mas é imprescindível a presença de Jesus nesta comemoração. Se nós não vivermos, se Jesus Cristo não estiver em nosso coração, se Jesus Cristo não for o nosso Senhor, se nós não o reconhecermos como o Rei dos Reis,
O Natal poderá ser uma comemoração muito bela, com comes, bebes, árvores de Natal, luzes, mas não haverá nenhum sentido real. É como se nós estivéssemos comemorando o aniversário de alguém, sem ele estar presente na festa. Natal é muito mais do que um dia. E nesta manhã, tomando como base o texto de Isaías, capítulo 9, eu gostaria de deixar para os irmãos e para as irmãs alguns significados que são permanentes no Natal, que nós precisamos avaliar na nossa vivência, não somente no mês de dezembro, mas em todos os outros dias do ano. A primeira coisa que nós observamos no texto é que houve luz. Diz os versículos 1 e 2 que o povo vivia em trevas, que o povo vivia na obscuridade, que o povo passava pelo vale da sombra e da morte. E houve luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. Isaías declara de maneira profética de que quando o Messias viesse, haveria luz para aqueles que estavam em trevas. Até a vinda de Jesus ao mundo, a humanidade vivia na escuridão, a humanidade vivia temerosa, a humanidade vivia na escuridão das trevas da morte. Mas desde que Jesus Cristo chegou, desde que o Messias nasceu, ele trouxe a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Essa semana, creio que quinta-feira ou sexta-feira, estava vendo uma reportagem a respeito do Natal em Gramado. Coisa bela. A cidade inteira iluminada, a catedral iluminada, era luzes de tudo quanto era gente. Se via mais as luzes do que as pessoas caminhando entre elas. E junto com essas luzes veio a passeata, a carreata com o Papai Noel, com os seus duendes, com as pessoas que faziam parte do Natal. Pessoas caminhando. E realmente existia num canto, quando chegava o Papai Noel, uma manjedoura, bem no canto. Luzes, elas podem iluminar por um determinado momento, mas a verdadeira luz, a luz que veio ao mundo, ela é eterna. Quando nós deixamos que essa luz brilhe em nosso coração, ela é eterna. Ela não depende de tomadas, ela não depende de geradores, ela não depende de nada. A luz verdadeira, que é o verdadeiro sentido do Natal, ela é presente em nossas vidas. É por isso que quando Jesus estava falando ao Sermão do Monte, ele diz: olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. O verdadeiro Natal, o significado permanente do Natal, é uma luz que não precisa de geradores, mas que tem que raiar de dentro do nosso coração. E isso só acontece quando a luz verdadeira está dentro de nós. Natal é um tempo de luz, não por causa das milhares de lâmpadas que enfeitam as cidades. Natal é um tempo de luz porque Jesus é o Salvador. E essa boa notícia, ela deve ser anunciada em toda e qualquer oportunidade como uma mensagem gratuita para aqueles que vivem sem esperança. Quando Isaías escreve esse texto, ele está se referindo a um período em que o povo andava em trevas, o povo não tinha mais esperanças. E quando ele diz que o Messias viria e traria luz às trevas, ele está dizendo que havia uma esperança para o povo. Se Natal não for esperança, ele não tem sentido para ser comemorado. Se Natal não levar luz para as pessoas que não o conhecem ainda, ele não tem sentido de ser. Esse período é uma oportunidade que nós temos, amados, de falar das boas novas, levando a luz às pessoas que estão ao nosso redor. Não apenas num dia estanque, mas em todos os momentos, em todos os dias do ano. Se você não viver, se nós não vivermos dessa forma, o nascimento de Jesus como uma data única não tem sentido de ser. A luz, ela brilha sempre. A luz de Deus
ela é uma luz que não para, que não se apaga. Ela não é para apenas uma data, para um momento, mas é para toda a vida. Natal é luz, a verdadeira luz, a luz que veio ao mundo, que tira as pessoas das trevas e traz para a maravilhosa luz. É o que Pedro vai dizer: olha, vocês que não eram povo, agora vocês são povo. Vocês que viviam na escuridão e agora não vivem mais. Se Natal não for luz, 365 dias em nossa vida, para que as pessoas possam ver as nossas boas obras, ele não pode e não tem razão de ser comemorado. Natal é luz, mas Natal também é alegria. Cantam anjos proclamando glória a Deus nas maiores alturas. Nós lemos isso. O texto aqui também cita a palavra de Deus no versículo 3, olha, ele tem multiplicado esse povo, ele tem aumentado a sua alegria. O texto, ele cita a palavra alegria 3 vezes. O profeta Isaías imagina o dia da vinda do Messias como o dia mais alegre que houvesse em todos os tempos. Contudo, não é uma alegria passageira, mas é uma alegria que aumenta a cada dia, a cada instante, a cada momento. Não é uma alegria que é dada única e exclusivamente porque comemos, porque bebemos, porque nós temos os nossos familiares junto conosco, porque temos comida, temos bebida. Não é uma alegria passageira que a bebida possa nos dar. O verdadeiro sentido do Natal é uma alegria plena. Uma alegria que, independente das circunstâncias, independente da situação, ela se faz presente na nossa vida. E essa alegria somente Jesus Cristo pode dar. Essa alegria somente Jesus Cristo, aquele que nasceu, aquele que é Natal, pode nos dar. Lamentavelmente, criou-se um paradigma sobre o Natal, em que a alegria se baseia em festas. Quanto mais festas nós participamos, mais alegre nós ficamos. Quanto mais nós comemos ou quanto mais nós bebemos, mais alegre nós ficamos. Mas será que você já parou para pensar que muitas pessoas nesta época estão tristes, estão necessitadas, estão dependentes, estão drogados, estão sem teto, estão sem casa? Como podemos ser alegres numa situação como esta? Como você pode estar alegre enquanto você vê o seu próximo passando necessidade e passando dificuldades? Como nós podemos nos alegrar vendo toda a situação em que nós vivemos? Somente se Jesus Cristo viver e habitar na vida dessas pessoas. É por isso que não é comida nem bebida que tem que nos alegrar, mas é a oportunidade de nós pregarmos e falarmos de Jesus Cristo e vermos pessoas se ajoelhando aos pés dele. Assim nós nos alegramos. Assim os anjos e o céu se alegram. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. O povo é aumentado, o povo é multiplicado, e junto com a multiplicação do povo de Deus, a alegria também era aumentada. Queremos ver alegria no Natal? Precisamos levar a mensagem de Deus para aqueles que estão por aí. Queremos estar alegres diante do nascimento de Jesus Cristo? Precisamos anunciar as boas obras. A alegria do Natal deve ser muito mais além do que essas festas que existem por aí. Ao invés de nos alegrarmos por ter comida farta, por roupas novas, por presentes, nós podemos também nos alegrar e abençoar aqueles que não têm condições para isso, levando a mensagem de Deus, visitando aqueles que têm necessidades, falando de que o nascimento de Jesus Cristo não é apenas um período, mas muito mais. Me entristece muito
quando eu vejo que irmãos que não fizeram nada o ano inteiro, igrejas que não se manifestaram em nada diante das circunstâncias que a sociedade e o mundo em que eles vivem, não fizeram nada, mas em dezembro se reúnem para visitar asilos, para visitar creches, para levar presentes, para dizer: olha, Deus te ama, sendo que durante todo o restante do ano, eles nem existem para essas comunidades. A alegria verdadeira é a alegria que inunda o coração, que é vivido a cada dia, a cada momento. Mas o texto não para por aí. O texto também nos mostra que o verdadeiro sentido do Natal é a prática da justiça. Diz o texto nos versículos 4 e 5, que Deus quebrou o jugo que pesava sobre o povo de Deus. Deus quebrou o jugo que pesava sobre o povo dele. O profeta Isaías expressa essas palavras com um alívio de quem estaria sentindo as dores. O povo de Deus havia passado por tantas lutas, havia sido dominado por tantos imperadores cruéis, que já não aguentavam mais tanta injustiça. A vinda do Messias traria então a justiça definitiva que tanto o povo esperava. Acabaria com as guerras, chegando até a queimar as botas do guerreiro, queimar as vestes sujas de sangue, para não deixar nem lembranças da injustiça do passado. Nós temos sido justos no nosso viver? O nascimento de Jesus Cristo representa a justiça. O nascimento de Jesus Cristo representa viver de um modo justo. Tanto que quando Deus se referia ao povo através dos profetas, através do profeta Miqueias, ele diz: olha, o que é que Deus te requer, ó homem? Que pratiques a justiça, que ame aos pobres e que viva piedosamente. De nada adianta nós comemorarmos o nascimento de Jesus Cristo, de nós cantarmos, de nós levantarmos as mãos, se nós não vivemos justa e piedosamente. De nada adianta nós nos reunirmos para louvarmos o nascimento de Jesus Cristo em dezembro, se durante o ano, durante a nossa vida, nós não somos pessoas justas diante de Deus, justificados por Ele. Natal é justiça. Natal é nós nos preocuparmos em vivermos a justiça de Deus. E por último, Natal também é paz. Natal é paz, é luz. Natal é justiça, Natal é paz, e a paz que o príncipe nos dá. É por isso que quando Jesus Cristo, no seu ministério, convivendo com as pessoas, ele diz: olha, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A verdadeira paz, somente Deus pode dar. Durante séculos de guerras intercaladas, por períodos breves de paz, o profeta Isaías anuncia que chegaria um tempo de paz sem fim, porque viria aquele que seria o príncipe da paz. Eu creio que não exista mensagem mais bonita do que esta, com uma bandeira branca estendida para anunciar o fim da batalha. O Evangelho anuncia a paz para quem está sofrendo. Paz somente Jesus Cristo pode dar. As pessoas podem procurar em tudo quanto é lugar. As pessoas podem procurar em tudo quanto é pessoas. As pessoas podem procurar em tudo quanto é circunstâncias financeiras. Mas jamais terão paz se Jesus Cristo não habitar o coração delas. Este é o sentido do Natal. Este é o verdadeiro sentido.
E nós precisamos entender que no mundo existem mais de 7 bilhões de pessoas que estão lutando todos os dias à procura da verdadeira paz. Pessoas se suicidando, pessoas se martirizando, pessoas fazendo os mais absurdos, se drogando, abandonando as suas famílias, porque não encontraram a verdadeira paz. Natal é anúncio de paz. O príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Como você tem comemorado o Natal? O que é o Natal para você? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que se o Natal para você for apenas dezembro, apenas uma data em que você comemora, lembrando do nascimento de Jesus, mas nos demais dias da sua vida você não viver esse nascimento, se ele não for uma realidade no seu coração, na sua vida, você é o mais infeliz de todo ser humano. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Que nós possamos refletir o verdadeiro sentido do Natal e que nós vivamos o ano de 2018 refletindo plenamente o nascimento de Jesus Cristo. E não esperemos dezembro de 2018 para comemorarmos o nascimento de Jesus em nossas vidas e na vida das pessoas. Curve a sua fronte agora e converse com Deus. Eu não sei qual é o sentido do Natal para você. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é que nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito do Natal e vivermos plenamente o verdadeiro presente que Deus nos deu, nos amando plenamente em Cristo Jesus. Converse com Ele agora. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos pelo Teu amor para conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem nos amado desde a fundação do mundo. Que o nascimento de Jesus Cristo seja uma efetividade em nossas vidas. Que o nascimento de Jesus Cristo não seja algo apenas temporário, apenas em um único momento, mas que nós realmente nos entreguemos em Tuas mãos, vivenciando o Natal nosso de cada dia, cumprindo o Teu querer e a Tua vontade, expandindo o Teu reino, ó Pai, praticando a verdade, a justiça, a paz e a alegria que vem somente através do Teu Santo Espírito. Usa-nos como Teus instrumentos. Em nome de Jesus. Amém.